Olá, Abrahoffers! E mais um episódio do nosso podcast dentro do Sociosp, nosso stand da Abrahoff. E hoje temos uma ilustre convidada da minha ilha, de Florianópolis, o que me faz muito mais feliz ainda, doutora Juliana Tormena. Boa tarde! Boa tarde! Me conte um pouco sobre seu currículo. Então, eu sou formada já há 17 anos na parte odontológica, então já trabalhei em vários ramos da odontologia. Hoje eu trabalho só focada na Hoff e fazendo a parte de estética regenerativa, de saúde integrativa. Então eu trabalho muito mais voltada a uma estética que tem um suporte, né? E tô esses anos todos agora fazendo isso e dando aula, dando mentorias. Mas eu tenho seu currículo vitae aqui e eu vou me dar o trabalho de ler, porque o que é bom tem que ser mostrado. Isso aí. Cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial e saúde integrativa, diretora da Clínica Tormena, 16 anos de atuação clínica, pós-graduada em ortodontia, harmonização orofacial, saúde integrativa e pós-graduada e adequação nutricional e homeostase, formação avançada pela Harvard Medical School em farmácia e harmonização, participação no Incas World Congress em Paris, professora de pós-graduação na Univale e Centro Aras e fundadora da mentoria Renaissance. Renaissance? Isso, Renaissance. Nossa, muito bom, parabéns pelo seu currículo, doutora. Eu queria, então, que você falasse um pouco sobre de que se trata a estética regenerativa e como ela se diferencia da estética convencional. A estética regenerativa, essa parte integrativa, ela prepara o terreno biológico para receber os procedimentos de harmonização facial. Eu falo que nenhuma estética é sustentada sem um bom terreno. A gente não consegue plantar uma semente se o terreno biológico da paciente não estiver equilibrado. Então, da importância de nós entendermos um pouco os exames séricos do paciente, saber fazer análise desses exames, saber para onde direcionar o paciente, né? Esse paciente ele tem falta hormonal, essa paciente já está na menopausa, ela já está fazendo algum tipo de reposição hormonal. Então, a estética integrativa, ela vem de um suporte desse terreno biológico para que as nossas técnicas realmente façam o efeito que a gente, otimizado, que eu falo, é mais do que desejado. Então, esse é o caminho que a nossa harmonização está seguindo. Sim. A medicina regenerativa. E explique um pouco esse conceito terreno biológico e a importância dos resultados a importância para os resultados estéticos. Sim. O terreno biológico é aquilo que o paciente é. Como que é o estilo de vida desse paciente? Se esse paciente ele dorme, se esse paciente ele é estressado, se esse paciente ele faz reposição hormonal ou não, se é uma paciente que já utiliza por muitos anos métodos contraceptivos, que isso tudo altera a parte hormonal. E isso vai ter, quando nós queremos estimular um colágeno e a paciente tem um alto nível de estresse, automaticamente a gente não vai conseguir ter um bom resultado. E essa paciente não vai ter uma flacidez e ainda vai questionar, né, em relação ao resultado. E eu falo que quando nós profissionais, a gente coloca também, conversa com o paciente sobre isso, faz uma anamnese mais integrada do paciente, entendendo esse paciente, tem essa conexão. E isso tudo faz até nós nos aproximarmos da expectativa estética desse paciente. Com certeza. Se ouve falar muito do termo inflammaging. Fala um pouco sobre como é essa inflamação crônica e como impacta o envelhecimento e os resultados dos procedimentos que a gente como harmonizador realiza. Isso. Eu falo que agora está se falando muito, né, no inflammaging, mas são as teorias do envelhecimento. A gente tem a teoria da glicação, a gente tem a teoria da oxidação e muitos profissionais não sabem nem o que é isso, né? Então, assim, quanto esse paciente às vezes está com uma inflamação crônica que nós não conseguimos diagnosticar, que através de um exame de sangue, de um PCR, de uma homosteína, nós vamos conseguir direcionar esse paciente.
Quando nós, uma oxidação, esse paciente está oxidado, ou seja, esse paciente está com excesso de lixo metabólico, então ele está sendo muito contaminado, mas ele não sabe sobre isso, ele não sabe que ele talvez precise fazer um processo de detoxificação. Né? E um processo de glicação, pacientes hoje que a gente está vendo tanto, né, com as canetas emagrecedoras para emagrecer, para diminuir a glicose, mas são pacientes que têm dieta com alto índice de carboidrato e isso acaba gerando um excesso de glicação. Então, qualquer estímulo de colágeno, paciente com fios faciais, paciente que vai fazer um microagulhamento, se esse paciente está inflamado, se ele está com esses processos exacerbados, a gente vai ter pouco efeito na nossa parte de procedimento estético e ainda podemos ter os efeitos que a gente não deseja, né? As intercorrências. É verdade. Como você acha que existe, ou qual é a relação que existe entre a saúde integrativa e a longevidade estética? Eu acho que estão completamente correlacionados. Eu acho que a base do terreno biológico, ela não vive, né? Essa base da saúde integrativa não sustenta uma estética se a gente não tiver com ela bem fortalecida. Né? Então, o paciente ele vai ter muito mais longevidade. Fora que eu falo que quando nós direcionamos o paciente com uma suplementação, com uma parte de reposição hormonal, esse paciente ele vai se sentir muito melhor e ele vai se sentir muito mais jovem, não só na parte externa, mas na parte interna. E na parte emocional, porque um paciente saudável é um paciente feliz. Uhum. Quais os exames séricos que podem auxiliar no planejamento dos tratamentos estéticos? Então, eu gosto de exames como, primeiro, né, o que influencia diretamente nos parâmetros inflamatórios, que é um PCR, homocisteína, fibrinogênio. Gosto bastante de ter esses como suporte para ver se o paciente está com inflamação. A insulina também desse paciente, porque se esse paciente está com a insulina e com a glicemia alteradas, automaticamente nós vamos ter uma quebra maior de colágeno. Sim. Então a sustentação vai ser muito pouca desse paciente. E gosto de pedir a parte hormonal. Aí é o cortisol, que o paciente estressado com alto índice de estresse também tem muita flacidez, então automaticamente esse paciente já vai estar desregulado em desequilíbrio hormonal. Então peço também progesterona, sou apaixonada em pedir progesterona principalmente para as mulheres, porque a partir dos 35 anos já começa a ter a queda hormonal da progesterona e aí automaticamente ela diminui a progesterona, acaba prevalecendo o cortisol. Então, esses equilíbrios hormonais, eu acho bem importante nós termos pelo menos a ciência de como ler esses exames, né? Como que está essa nossa paciente. E quais são os principais marcadores inflamatórios que devemos avaliar antes de procedimentos estéticos? O PCR, para mim, é porque é uma inflamação silenciosa. Às vezes a paciente não sabe que está com uma inflamação, com uma infecção, e nós precisamos saber que essa paciente ela está nessa inflamação para que a gente possa direcionar ela, porque eu sempre comento, como é que tu vai fazer um estímulo de um colágeno num terreno inflamado? Não existe isso, porque o corpo vai querer acobertar aquela inflamação da paciente e não fazer o estímulo de colágeno que nós estamos proporcionando para ele. Com tudo isso que você falou, como se manifesta isso na pele das nossas pacientes? Através da flacidez, de manchas, pele ressecada, paciente, quando a paciente começa a ver que a pele está muito ressecada, cabelo ressecado, muitas vezes é falta de estradiol já da paciente, a parte hormonal, parte da pele da paciente, aquela paciente às vezes jovem, tem aquela flacidez bem aparente, e nas mãos também, eu falo que aparece bastante, é cortisol. Então, é uma paciente estressada. Eu tive uma paciente com bulimia de 33 anos. Menina, tu esticava e parecia... Nem eu, que estou quase com 60, consigo fazer isso aí. Uhum. Impressionante. A pele da mão também, tu pegava e esticava, parecia de borracha, assim. Uhum. Então, esse é um sintoma das deficiências nutricionais. Falando em nutrição, como influencia a nutrição e a suplementação em tudo isso? Completamente.
Então, saber como que essa paciente, como que é a alimentação, eu até comento da anamnese integrativa. Hoje nós precisamos olhar mais o nosso paciente. A estética se tornou algo muito, faz um procedimento, né? A paciente vai lá, faz um procedimento, às vezes tu faz umas perguntas básicas e perguntar isso tudo do estilo de vida da paciente. E a alimentação é um ponto onde a gente tem que ver o que é o normal para essa paciente, porque às vezes ela fala, mas eu cuido da minha alimentação, mas o que é o normal? Às vezes uma alimentação com alto índice de carboidrato, com alto índice glicêmico, é uma alimentação que vai deixar a paciente mais flácida, que vai acelerar o processo dela de envelhecimento. Então, ela tem que realmente... a gente tem que saber um pouquinho como é que é a alimentação dela. É uma alimentação rica em carboidrato, é uma alimentação rica em proteínas, a importância da proteína para a sustentação da nossa face, para a sustentação dos nossos músculos, né? Da flacidez, que nós tanto estamos falando por causa dos processos de emagrecimento. Claro, sobretudo com as medicações que estão sendo usadas hoje para acelerar esses processos. Se ouve falar muito no nosso meio da disbiose. Como a disbiose influencia em todo esse processo do qual você está falando? A disbiose hoje é um problema quase que geral, né? Quase todo mundo tem disbiose. Sim. E nós conseguimos ver na pele muito através das manchas, através dos problemas de dermatite, rosácea. Tudo isso está correlacionado com o nosso intestino, com a intoxicação do nosso intestino através da nossa alimentação. Entendeu? É uma alimentação ruim, é uma alimentação rica em carboidratos, em queijos, e o paciente ele acaba não absorvendo os nutrientes, porque todos os nossos cofatores, zinco, selênio, magnésio, são absorvidos através do intestino. Então, se estamos em disbiose, como é que a gente vai conseguir absorver esses cofatores? Então, estamos numa era de uma desnutrição por excesso de inflamação. É verdade. E qual é a importância da homeostase corporal para resultados duradouros na estética? Eu falo que a homeostase é muito difícil da gente conseguir, né? Exatamente ter um equilíbrio, porque a homeostase é um equilíbrio e a nossa vida, ela não anda equilibrada. Bem desregrada. É sempre altos e baixos. Então, como ajustar pelo menos para que a gente consiga sustentar um procedimento estético, para que a gente esteja cada vez melhores. Eu converso com as minhas pacientes que eu gosto de fazer protocolos com elas. De 4 em 4 meses, a gente revisa toda essa parte dos exames de sangue delas e de suplementação delas. Então, o que elas estão precisando nesse momento? O que o corpo delas precisa nesse momento? Então, eu evito... gosto de equilibrar as pacientes através das suplementações direcionadas para elas, né? Então, assim, vou entrar com uma vitamina D, que hoje a gente vê que as pacientes estão muito... essa falta, né, da vitamina D, essa falta da B12. Então, como equilibrar as pacientes dependendo do estágio que ela está vivendo. Então, tudo é através de exames. E como identificar qual é o paciente que precisa de uma preparação biológica antes de realizar qualquer procedimento estético? Eu acredito que todo mundo precisaria. Eu ia falar isso, eu quis fazer a pergunta porque está no roteiro, mas para mim também é totalmente claro que todos estamos desequilibrados. E eu sempre comento de que os pacientes eles deveriam começar pelo detox sempre. Né? Então, antes de sentar na minha cadeira, se o paciente já não vem querendo um procedimento específico, eu começo com a parte de detoxificação. E aí, a detoxificação de parasitas, porque influencia diretamente na absorção da nossa nutrição. Dos metais pesados. Hoje nós estamos muito intoxicados, até mesmo pela nossa água, pelos metais. Então, os nossos receptores celulares estão intoxicados. E depois, parte de fígado, porque o fígado é o grande órgão que faz toda a detoxificação do nosso corpo. Então, ele tem mais de 400 funções e o coitado é o mais sobrecarregado. Então, eu gosto filtro, de então entrar. Tudo vai para lá, né? Tudo vai para lá. E aí, nós temos os hormônios, inclusive. Então, nós precisamos fazer uma limpeza desse fígado e intestino. Eu falo que é um kit que nós fizemos de 30 dias com as minhas pacientes. Eu faço isso para elas e depois a gente inicia um protocolo anual de rejuvenescimento.
Então, eu gosto de trabalhar procedimento por procedimento. Tu vai fazendo primeiro essa parte de detoxificação e depois a gente vai escalando os procedimentos para a otimização deles. Aí eu acredito que os resultados, a gente realmente vê um resultado mais limpo. E mais né, com mais duradouro. Sabemos que todo esse desequilíbrio faz parte do estilo de vida que a gente leva. Quais são as mudanças que você recomendaria para que esses procedimentos estéticos sejam mais duradouros, mais bem-sucedidos, os nossos pacientes serem mais felizes com os resultados que a gente consegue? Eu falo primeiro o básico bem feito. Beber água, que as pacientes não bebem água, e não é beber um copo de água. Beber, ai Ju, eu bebo água. Não é beber um copo de água, é beber 3 litros de água. É beber o equivalente ao que o teu corpo necessita. Então, as pacientes, elas eu não quero beber água para não ter que fazer xixi, para não ter que ir ao banheiro. Mas o banheiro também é um processo de excreção. De evacuação do que a gente não está bom no nosso corpo. De lixo metabólico. Exatamente. Então, a necessidade disso. E aí, depois eu falo sono. O sono hoje está muito prejudicado. É muita tela de celular, é muita luz azul. Então, a paciente acaba... Higiene do sono. Higiene do sono. Quais são os protocolos inflamatórios pré e pós-procedimento que você recomendaria? Tem algum protocolo específico? Ou você cria um plano personal para cada paciente? Ou, de maneira geral, tem um protocolo que poderia ser aplicável a todo mundo? Eu gosto de trabalhar primeiro a parte detox, de limpeza de terreno, sempre. Pela parte regenerativa eu gosto. Depois nós vamos trabalhando conforme os procedimentos, né? Cada paciente é individual, então cada paciente vai ter uma necessidade. Mas um básico seria uma vitamina D, a suplementação de cofatores, zinco, magnésio, selênio, porque o problema de tireoide, as pacientes estão com bastante problemas tireoidiano, isso influencia diretamente no cabelo, na pele da paciente, na flacidez da paciente. Isso está diretamente correlacionado na energia da paciente, né? Essa parte da tireoide. E num pós-procedimento, eu gosto também do zinco, do silício. Gosto bastante de trabalhar com isso. Vitamina A. Então, gosto de direcionar para essa parte de antioxidantes. Ok. Para evitar a produção de mais radicais livres. Mais radicais livres. Qual é o futuro da estética regenerativa no Brasil? Como você vê esse panorama? Eu vejo muito positivo. Eu acredito que as pacientes já estão procurando. Como a estética está vindo com uma naturalidade, nós estamos buscando uma naturalidade, automaticamente a gente quer que o nosso corpo funcione, que o nosso corpo responda. Então, acredito que a gente não vai ser mais tão dependente de procedimentos, e sim de protocolos que os procedimentos são aliados a isso. Então, nós vamos conseguir suplementar, dar embasamento hormonal, que eu também sou apaixonada, eu acho que os hormônios fazem toda a diferença. Sim. E daí trabalhar junto com as tecnologias, que as tecnologias têm vindo para agregar também. Claro. E os injetáveis, que claro, não vão sair porque é super necessário, a gente precisa deles para fazer para continuar, né? Para a gente ter essa qualidade na estética. Eu tenho certeza que depois dessa episódio do podcast vai ter muito profissional que vai querer entrar em contato com você para te chamar para se capacitarem nessa parte de regenerativa. Como eles podem, onde eles podem te procurar para se prepararem nessa área da harmonização orofacial ou da medicina integrativa? Sim, hoje eu faço uma mentoria, que é a mentoria Renascense. Faço eventos também, que é o evento da imersão Renascense, onde nós falamos diretamente de estética integrativa. Então, de como eu trabalho dentro do meu consultório com protocolos integrativos aliados, né, à estética, a procedimentos estéticos, e como aplicar isso dentro do consultório e ter recorrência desses pacientes. Que eu falo que paciente satisfeito é um paciente que ele retorna, né? Então, esses pacientes, eles casam conosco. Com certeza. E aí, através disso, eu comecei a ensinar os profissionais através da mentoria Renascense, onde me encontram no meu Instagram, @doutora Juliana Tormina,
Isso que vai, né, que é onde eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, daquilo que eu passo para as minhas alunas. Então, eu acredito que é isso, assim, é Procurem a transbordar. doutora, porque tem muito a aprender com ela, é muita coisa. Doutora, uma mensagem final sobre a importância de como tratar um paciente como um todo e não apenas na parte estética. É fazer estética com propósito. Nós estamos aqui para doar para o mundo, né? E isso é equilibrar. Então, eu acredito que a gente dá muito mais uma estética externa. É realmente levar uma estética de propósito para dentro da nossa clínica. Muito bom, muito bonita essa sua mensagem, doutora Abra Hofer. E estamos terminando mais um episódio de podcast dentro do CIOSP no stand da Abra Hofer, Associação Brasileira de Harmonização Orofacial.